Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias, que encurtem dores e furtem cores, como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Reconhece essa letra? As palavras não são minhas, são da música Língua, escrita por Caetano Veloso em 1984. Mas ela resume um pouco do que vamos discutir no episódio de hoje, o poder do idioma. E para isso teremos a companhia de Susana Florice, que além de minha prima, tem décadas de experiência no ensino de português para estrangeiros e na promoção da língua portuguesa no mundo inteiro. Seja bem-vinda, Susana, e muito obrigado por estar aqui falando com a gente hoje. Susana, querida, deixa eu começar te perguntando, né? Mas pode pedir também. Pode... Diga. O que foi que te levou no passado a se interessar pela língua portuguesa e o que é que te faz continuar interessada pela língua portuguesa? Tá. Então, é assim, basicamente. Eu nasci na Itália e a língua portuguesa, para mim, é uma segunda língua. Fato que, aliás, eu só descobri só caiu em mim desse fato em uma feira do livro de Frankfurt, em que o Brasil foi o país homenageado e eu tinha uma fala no estande do Brasil, da Câmara Brasileira do Livro do Brasil, uma fala sobre a língua portuguesa. E a minha fala sobre a língua portuguesa fora do Brasil sempre é a língua portuguesa pede passagem. Eu sempre gosto dessa... a gente vai conversar sobre isso, por que eu falo sobre essa questão da língua portuguesa pede passagem. Bom, mas enfim. E quando eu estava no palco, eu faço questão sempre de falar em português. Em qualquer fala minha internacional, eu falo em português. E nós tínhamos tradutores simultâneos. E quando eu subi, não é nem um palco, tinha um pouquinho mais alto, um tablado assim, eu falei, nossa senhora, a língua portuguesa para mim é a segunda língua. Sabe, eu caí em mim de que para mim é uma língua estrangeira, é uma segunda língua, né? Não é uma língua... Existe uma diferença, eu vou emendar um assunto no outro. Claro, à vontade. Existe uma diferença quando a gente fala em qualquer língua, como segunda língua, como língua estrangeira ou como língua de herança, né? E para mim é uma segunda língua porque eu aprendi português no Brasil, né? Se eu tivesse aprendido português nos Estados Unidos, seria uma língua estrangeira. É assim que a gente divide. Já para você, por exemplo, que nasceu no Brasil, mas seus pais e nós todos somos italianos, aqui já fica logo a apresentação de que nós somos primos. Bem lembrado. Bem lembrado. Para você, o italiano é uma língua de herança. Então aqui já vem aqui a nossa fala sobre as questões da língua portuguesa, mas eu vou responder a sua pergunta. Uma curiosidade bem rápida, Susana. Língua de herança e língua mãe seriam a mesma coisa? Não. Não, né? A sua língua mãe é o português, basicamente. Porque você nasceu aqui, a sua primeira língua, embora a língua da sua mãe seja o italiano, mas a sua língua mãe, você começou aqui, você foi alfabetizada, eu fui alfabetizada na Itália, né? Mas é uma língua de herança, porque é a língua que seus pais falam, que seus primos falam, que seus tios falam, que todo mundo na Itália... E que diga-se passagem, gente, a gente sempre fala, eu e ela italiana, é a primeira vez na história que a gente fala em português. Assim que de vez em quando vamos dar umas escorregadas, ou italiano, ou pior ainda, no nosso dialeto, que é friulano. Já que eu nasci em Udine, onde é Udine? Nordeste da Itália, mas onde o Zico jogava. Isso fica mais fácil. Fica mais fácil. Udinese, no Udinese. Mas enfim... O nosso dialeto é o friulano, dessa região Friuli, Venécia, Giulia. Então, se a gente escorregar para uma dessas duas línguas, já perdão, logo de cara. Mas, voltando então à sua pergunta importante, né? Eu acho que é importante também falar sobre as divisões de uma língua, como existem... A academia traz outras, português como língua adicional, português... Mas eu, por enquanto, eu uso só, porque não adianta ficar dividindo demais também os títulos de uma língua.
Mas o português como língua de acolhimento, bom, acho que toda língua é um acolhimento. Mas, então, quando eu cheguei ao Brasil, em Petrópolis originalmente, eu falava e fui alfabetizada na Itália, então tudo meu era em italiano, né? E eu aprendi português na escola, né? Porque, obviamente, meus pais não falavam. Meu pai já estava aqui há mais tempo, falava algum português, mas minha mãe não falava absolutamente nada, né? Eu vim com 6 anos e eu acho que meu interesse foi um interesse obrigatório, eu ia para a escola brasileira. Uhum. E naquela época, pasmem, aqueles que criticam a educação pública, que não é o meu caso, pasmem, a escola pública era de ponta, né? Era assim como é ainda hoje em vários lugares do Brasil, né? E eu não falava português, então fui para uma escola particular, né? E foi lá que eu aprendi o português de fato, né? De Petrópolis nós fomos morar em Recife, depois nós vamos talvez falar um pouco mais sobre isso, e de Recife eu vim fazer pós-graduação em Teoria da Literatura na PUC de Campinas, né? Então sou uma filha da PUC, tanto em Recife, que eu fiz faculdade em Recife, letras, né, vernáculo e francês, e aqui depois a pós-graduação em Campinas. Quando eu vim para Campinas, eu queria muito provar ao mundo que eu podia me sustentar sozinha, né? Graças a Deus, quis provar ao mundo que não precisava de papai e mamãe. Uhum. E eu comecei a dar aula de inglês. Por que inglês? Porque eu vinha de uma escola americana, né? Em Recife, eu fui inicialmente para uma escola particular brasileira, mas por inúmeros motivos eu optei por pedir a meus pais que me colocassem na escola americana, onde eu fiz praticamente meu colegial. Na época a gente dividia em clássico científico, mas nas escolas americanas era o high school, né? Então, quando eu vim para Campinas, eu queria, para me sustentar, eu comecei a dar aula de inglês em institutos, né? De línguas em Campinas. E apareceu uma oportunidade de dar aula também para o Instituto de São Paulo. E quando eu comecei a dar aula de inglês, que para mim, eu sempre gostei de dar aula, vamos deixar isso claro. Desde pequenininha, não sei se você sofreu na minha mão, mas desde pequenininha eu brincava de escolinha. Sofri um pouquinho. Pouquinho. A propósito, você é minha madrinha, sabia, né? Sim. Não fui grande madrinha, mas... Ah. Mas não fui muito presente na sua vida, mas quem sabe hoje. Não, né? Claro, a gente agora é tudo boa. Hoje você me entrevista, quer dizer. Mas, enfim, eu gostava de brincar de escolinha, era muito interessante porque eu dava tarefa, né? Então, uma vez professora, sempre professora, né? Então, quando eu comecei a dar aula de inglês também em São Paulo, dava aula em Campinas, dava aula em São Paulo, esse instituto que me contratou para dar aula de inglês, um dia eu estava em Recife, num jantar de Natal com a família, e tocou o telefone, aí a proprietária desse instituto, que chamava Instituto Roosevelt, aqui, acho que não existe mais, me falou: Suzana, você gostaria de dar aula de português? Eu falei: nunca dei, mas a gente aprende, né? Dava aula de inglês já há alguns anos, né? Para brasileiros, né? Eu falei: bom, vamos tentar. E era o presidente da Caterpillar, né? Uma dessas multinacionais, e eu adorei. Aí eu me encontrei. Aí eu disse: nossa, porque quando a gente ensina uma língua, a gente ensina muito da cultura do país onde ela é falada. No nosso caso, a língua portuguesa, eu vou colocar uma informação que talvez muitos de vocês conheçam, mas é falada em 9 países, né? A comunidade de países de língua portuguesa. Mas, obviamente, a minha vertente é a vertente Brasil. O português que, em breve, algumas linhas dizem que vai se chamar de brasileiro, não mais de português. Uau! Português falado no Brasil. Porque se você parar para ver, realmente, nós temos parentes, né? Meu irmão mora em Portugal e a gente sabe que o português de Portugal está bastante diferente. Não só alguns aspectos gramaticais, mas muito do vocabulário, da pronúncia, da entonação. Eu, às vezes, falo com as minhas sobrinhas portuguesas ao telefone e, gente, realmente tem momentos que é bastante difícil de entender. E eu vou lhe dizer, Suzana, quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fiz meu doutorado, a gente tinha um grupo de portugueses
E, pasmem, eu tinha amigos brasileiros que se sentiam mais à vontade falando inglês com eles, porque como todo mundo está falando inglês, mas é natural, quando você está com um brasileiro, você mudava para o português. E a maioria fazia isso também com os portugueses, mas para muitos brasileiros era mais fácil falar com eles em inglês. Eu acho uma pena, vou abrir aqui um parêntese. Quer dizer, uma pena, mas é normal. A língua é viva. E ela vai mudando. Você fala, mas as novelas brasileiras que são assistidas em Portugal trazem um vocabulário. É fato que o português de Portugal tem muita interferência do português, assim como nós temos também do português de Portugal, mas muito forte por causa da televisão, né, também. A interferência do português brasileiro no português de Portugal. O que eu acho uma pena essa questão de começar a se dividir, se é que vai acontecer mais lá para frente. Porque uma língua, e o Brasil ainda não descobriu o suficiente isso, tem um poder econômico. E o poder econômico da língua portuguesa, que o Brasil ainda não descobriu, e Portugal descobriu. Portugal tem o Instituto Camões, que faz um belíssimo trabalho com a língua portuguesa e com a divulgação da cultura de Portugal. É importante para os países africanos, para os 9 países de língua portuguesa. Veja o Timor-Leste, por exemplo, que a língua de resistência para o Timor foi o português. Foi o português, exatamente. Né? Então, lá na Indonésia, gente. Né? Então, que é muito interessante estudar isso também, essa questão. Mas, enfim, então eu acho que a gente devia continuar unidos na língua portuguesa, justamente também pelos países que precisam tanto dessa união, né? Muito bem colocado. E, em especial, na produção científica, né? Porque nem sempre você consegue publicar em outra língua, né? Então, eu acho que a língua portuguesa... E hoje em dia, com tantas possibilidades de tradução, enfim, eu acho que a gente tem que valorizar a língua portuguesa, né? E o que é que te faz, querida, assim, você já deu umas dicas, assim, já dá para ter mais ou menos uma ideia. Inclusive, eu não sabia desse seu início, foi bem interessante, quer dizer, foi em certo sentido, com a Caterpillar. Foi com a Caterpillar, foi. Foi. Diga, querida. Não, mas aí foi legal porque... Aí fui trabalhar na Ericsson, que é outra empresa, diretamente com recursos humanos, mas ali também era inglês. E aí eu vim morar em São Paulo. Mas aquele bichinho que me picou da aula de português, finalmente foi a época das privatizações no Brasil. E aí começaram a vir muitas multinacionais para o Brasil. E aí eu fiquei, acho que 2 ou 3, ou talvez 4 anos como funcionária da Ericsson, dando aula de inglês, apesar dos suecos, né? Mas era inglês. E aí uma empresa chamada NEC, Nippon Electronics Company, né? Uma empresa japonesa, comprou uma empresa aqui no Brasil no momento das privatizações e vieram com bastante força porque vieram com o trabalho com centrais telefônicas, né? Montei os cursos de idiomas lá que eram basicamente inglês para os funcionários brasileiros. Nós estávamos entrando para o Mercosul. O Mercosul estava em formação, então havia aquele boom do espanhol. Então nós tínhamos inglês, não era eu que dava aula. Aí eu abri uma empresa que se chamava na época Florice Línguas e Traduções. E que é absolutamente ridículo. Bem objetivo, não é? Mas poderia ter sido FIT, né? Ou seja, Florice Idiomas e Traduções, que dá um fit legal, né? Mas enfim... Na época, foi Florice Línguas e Traduções, então a gente lecionava inglês para os brasileiros, em 2 vertentes, que eram conversação para os funcionários que precisavam se comunicar em inglês com o Japão, né? E também inglês instrumental para o pessoal que era mais pessoal... Técnico, né? Mas que tinha mais como obrigação a leitura de manuais. Perfeito. Né? Então, não era obrigação falar, porque, claro, que falar demora mais do que ler um manual. Então, era bem técnico. Um exemplo meio bobo até, mas, enfim. O adjetivo em inglês vem na frente do substantivo. O verbos no passado regular termina em ED. Então, uma coisa para ler manual mesmo. Ler manual. E o espanhol, né, por causa do Mercosul. E japonês, porque nós tínhamos brasileiros e esposas e crianças que iam para o Japão para receber a tecnologia, que na época eram as centrais telefônicas, e depois eu passei por toda a história da telefonia celular. Eu devia pagar a NEC por me ensinar, porque era bárbaro. Mas, enfim, então,
A empresa cresceu, nós como empresa, crescemos, e aí mudei o nome para Torre de Babel, Idiomas e Culturas, né? Que é para resolver o problema da Torre de Babel, não se resolve, mas a gente tem um sonho. E, muito importante, me pediram, aí nesse bloco de línguas veio a questão dos japoneses que vinham para o Brasil trabalhar aqui. Então, era português como segunda língua para os executivos da ANEC japoneses, né? Nessa empresa, nós chegamos a ter, como Torre de Babel, 525 alunos e 25 professores tempo integral. E naquela época, pouquíssima gente falava inglês, então precisava ter essa imersão. É uma empresa fantástica, como eu já falei, é uma empresa muito grande, eram 2.800 funcionários, mais 750 terceiros na época. E uma grande empresa de recursos humanos em todos os sentidos. Sustentabilidade, enfim. Então, nesse período também, que eu acho que é uma curiosidade, que eu já estava apaixonada pelo ensino da língua portuguesa, né, do brasileiro, como para alguns. Engraçado que na Itália, quando eu converso com a gente, sempre falam brasileiro, não falam você fala português. É verdade. Falam brasileiro, né? É verdade. Mas, então, nessa época, nós usávamos, para os alunos de inglês, nós usávamos os materiais das editoras comuns, né? Longman, Macmillan, Oxford, Cambridge. Para espanhol, havia esse material também bem feito. Para o ensino de japonês, não. E para o ensino de português também não havia um material. E no mesmo local, você ministrando aulas com um material bonito e moderno, e eu falei, putz, eu vou ter que escrever um livro de português para estrangeiros. E aí, a editora, a distribuidora de materiais didáticos, onde eu comprava os materiais para os alunos, eu era uma enorme cliente. Essa distribuidora, da qual eu era grande cliente, porque com esse número de alunos você pode imaginar, né? Então, eu conversei com o proprietário e falei, Vicente, se chama, falei, como é que faz para fazer um livro? Aí ele falou, eu preciso fazer um livro para ensinar português a estrangeiros. Aí ele disse, escreve o livro que eu abro a editora. E aí saiu Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, que hoje, este ano, faz 25 anos, tem 217 mil cópias vendidas no mundo, que é um orgulho para mim, porque, como eu digo, ensinando a língua portuguesa, e esse livro mostra muito positivo da nossa cultura. Eu sempre digo que a mídia faz o suficiente com o negativo. E eu vou aproveitar e perguntar exatamente em relação a isso que você falou agora do mostrar o positivo do Brasil. O que é que você acha interessante como professora de uma língua estrangeira, para aqueles alunos que estão aprendendo português como segunda língua? O que é que você acha mais interessante, através de uma língua, de mostrar para um estrangeiro sobre o Brasil, ou sobre a língua portuguesa? O que é que você acha que é mais sedutor, assim? Eu acho que é entender o Brasil. Eu digo muito que hoje é muito diferente de 25 anos atrás, né? 25 anos atrás, quando muitos estrangeiros chegavam no Brasil, tinham muito pouco conhecimento do Brasil. Uhum. Eu me lembro, talvez você não lembre porque você era muito pequeno, mas nossos pais, meus pais e teus pais, tinham uma empresa em Pernambuco, que era uma malharia, né? Muito bem. Eu me lembro que houve uma época que nós tínhamos sócios americanos. Sim. E eles vinham fazer reuniões no Brasil, e eu acho que isso exemplifica bem. E normalmente não traziam as esposas. Imagine você. Isso quando eu tinha 17, 18 anos, né? Não traziam as esposas porque achavam ainda que tinha cobra na rua, que as pessoas andavam nuas. Tinha essa coisa, né? Uhum. Obviamente que quando eu comecei a dar aula já não era assim, né? Mas não havia muito conhecimento sobre o Brasil ainda. Hoje é diferente, por causa da televisão, por causa de tudo, né? Hoje é bastante diferente, inclusive o aluno chega diferente, porque há 25 anos chegavam sem falar uma palavra, muitas vezes de inglês até. Uau! Né? Uhum. E hoje em dia, os jovens que vêm para as multinacionais, que continuam sendo meus clientes, as grandes multinacionais, já vêm falando inglês. Então, a cabeça já moraram fora, muitas vezes. Estudaram, fizeram mestrado, fizeram doutorado. Em 25 anos, o mundo mudou. Está mais cosmopolita. Né? Muito mais, né? Mas eu ainda acho continuo dizendo que, às vezes, especialmente lá nas privatizações, empresas pequenas não deram certo porque não conheciam a cultura dos negócios no Brasil.
né? Porque não é só a língua. Você tem que saber que, por exemplo, e hoje em dia é fato, certos costumes de algumas empresas não pertencem ao brasileiro. O brasileiro é família, o brasileiro, nos fins de semana, gosta de estar com a família, com as crianças, e nem sempre certas culturas são assim. Né? A empresa, acima de tudo, ainda para algumas culturas, né? Não tem dia nem hora para acabar o trabalho, né? Não tem dia nem hora para você fazer outras atividades com o seu chefe, né? Então, eu acho que é fascinante mostrar a cultura do Brasil e tão diversificada. O Brasil é um poço de culturas, né? Assim como tantos outros países do tamanho do continental como é o Brasil. E, Suzana, até aproveitar uma curiosidade minha, hoje em dia, quais são, assim, as preconcepções que você acha que as pessoas ainda têm sobre o Brasil que não são reais? Assim, eu acho que até quem nos ouve pode achar que eu sou muito, muito inocente nisso, mas eu continuo achando que a violência que é pintada no Brasil não é a violência que é, sabe? O mundo está violento, as pessoas estão completamente fora da caixinha no mundo. A violência mas aqui é mais com arma de fogo. Sabe, a arma de fogo é no Afeganistão também, a arma de fogo é na Síria, sabe? Sim. Na Ucrânia, quer dizer, depende muito. Então, eu acho que essa questão da violência é uma questão, na nossa família mesmo, nós temos o nosso próprio, seu primo, meu irmão, que mora em Portugal, que morre de medo de vir para o Brasil, que é absolutamente ridículo, assim, o pânico que se cria. Mas isso eu culpo um pouco a mídia, sabe, Stefano? Porque eu acho que podia segurar. Podiam segurar um pouco, porque quantos e quantos, fale com qualquer pessoa que viaje pelo mundo, se já não foi assaltada em São Petersburgo, roubada, como foi o meu caso, em Veneza, sabe? Então eu acho que esse é um preconceito, sim. Ele é forte, né? Ele existe, né? Suzana, deixa eu te perguntar, como professora... Não sei se é um preconceito a palavra correta, mas as pessoas vêm com essa mentalidade... Tipo, um preconceito nesse sentido, no né? sentido de... Vem já com essa mentalidade de que não pode andar realmente, andar na Avenida Paulista talvez seja um dos lugares mais perigosos se você fica falando no celular. Sim. Mas você não vai ficar falando no celular em vários lugares do mundo. Exato. São pequenas precauções de bom senso, ao né? celular, E, Suzana, assim, como professora de português para estrangeiros, o que é que você acha que eles têm mais dificuldade de aprender em termos, assim, de algum som, de alguma pronúncia? Depende da língua. Depende da língua materna. Os japoneses. Os japoneses é basicamente como também no inglês, né? Por exemplo, falar milk vira mirko, porque o L é uma dificuldade, né? São vários os sons que os japoneses têm dificuldade. Mas eu volto a dizer que os jovens já é diferente, porque já aprenderam inglês, muitas vezes já aprenderam espanhol, né? Então é diferente. Mas eu poderia dizer que com algumas línguas maternas, como o caso do chinês, do coreano, das línguas árabes, você precisa começar a aula, porque eu sou terminantemente contra a bengala, que é você dar aula traduzindo, né? Então, na Torre de Babel, ninguém traduz, é proibido. Perfeito. Algumas coisas são proibidas, assim. Neta de general, sempre general, né? Você bem sabe, né? Meu avô era general. Não o seu, mas o meu era. Por parte de mãe. Muito bem. Falar de religião, porque são assuntos muito complicados para certas nacionalidades. Falar de política, porque também acho que sempre falamos de política, porque você tem que explicar a política do Brasil, como funciona essa parte da vida do Brasil, né? Mas não defender uma causa sua. Mesmo em religião, você apresenta as vertentes das religiões brasileiras, mas não dizer eu sou isso, sabe? Não se impor. E traduzir. Né? Então, as primeiras aulas que a gente dá para japoneses e coreanos, por exemplo, a gente tem que colocar um pouco do inglês no meio, mas depois você... Então, futebol dá para falar, né? Futebol é uma religião, né? É um esporte. Porque as pessoas normalmente dizem religião, futebol e política. Né? Mas futebol é bem... como religião, né? Futebol é o esporte mais popular no Brasil. Não, futebol é uma religião. O mais popular é o vôlei. É o vôlei, boa. Né? Boa. Mas hoje em dia, não sei se você ia entrar nisso, mas nós fazemos, com a Torre de Babel, faz um trabalho imenso voluntário. A gente vai fazer. Vamos falar sobre isso. Vou deixar você chegar lá. Parte bem
é que podcast, né, gente, tem as suas... Como é que você falou da Torre de Babel? Tem regras, proibições? Como é que você... Termo que você usou? Tem algumas regras. Alguns protocolos, né? Mas tem uma coisa que eu queria falar. Quando a gente fez o nosso livro, o Bem-vindo, o primeiro, porque depois a gente publicou muitos outros, mas esse que ainda é o best-seller, a gente teve a seguinte ideia de ter um livro-texto, que é o livro do aluno, e 3 cadernos de exercícios. Vem ao encontro da sua pergunta. 3 cadernos de exercícios, por quê? Porque as dificuldades de falantes de línguas asiáticas é uma. Então, você precisa fazer muitos drills, muitos exercícios com verbo ser, verbo estar, de preencher os espaços mesmo. Com os latinos, nós temos os falsos amigos. Nós temos, mais voltado para o aumento do vocabulário, para mostrar as diferenças. Os falsos amigos. Falsos amigos, por exemplo... Aí é tão bom, né? Porque dá sempre um branco quando assim... Esquisito, por exemplo, que quer dizer delicioso. Em espanhol, estou entendendo. Assim, são, na verdade... Tipo embaraçado também. Embaraçado, né? Que é grávida. Grávida, né? São aquelas palavras que são iguais, mas têm significados diferentes. São usadas nas duas línguas. Mas... O rato, né? Que é o cochilo em espanhol. O rato, um tempinho, né? Um também, tempinho, o tempinho. É um tempinho. Né? Um tempinho, um ratito, não? Um ratito. Mas, então, a gente fez esse de latinos, voltado para essas questões dos falsos amigos, falsos cognatos, da entonação, enfim. E fizemos um para anglo-saxônicos, que é um misto entre asiáticos e latinos. E isso foi muito interessante, porque quando a gente fez o Bem-vindo, eu pensei assim, o Vicente, que era o proprietário o proprietário da editora que nos publica, disse, vou fazer 10 mil cópias. Eu falei, não, porque eu não vou dormir. 10 mil cópias de português para estrangeiros, né? Porque em inglês você vende 10 mil cópias num dia, né? Porque você publica para o mundo. Português do Brasil, porque português de Portugal é o que todo mundo estudava, né? Fez 10 mil cópias e vendeu em 6 meses. Uau! Aí eu falei, opa, aqui tem uma porta. E vou passar por ela. E aí, a grande sacada foi ter feito esses 3 cadernos de exercício, porque eu dizia assim, eu não posso fazer eu posso fazer um livro do aluno de inglês para o Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos, porque tem venda para isso. Português do Brasil não ia ter venda para ter um livro de português para estrangeiros para a Europa, adequado à Europa, adequado ao Japão, né? Então, vai fazer um livro do aluno e 3 cadernos de exercícios diversificados. Não em níveis, mas nas dificuldades que os alunos... De cada grupo, né? Excelente. E, Suzana, uma curiosidade. Nessa interação com os estrangeiros, né, com os alunos estrangeiros de várias nacionalidades, também no seu trabalho com refugiados, que a gente vai falar daqui a pouco, tem alguma coisa que lhes chama a atenção do que eles mais gostam quando eles aprendem a língua portuguesa ou aprendem sobre o Brasil, para além dessas mistificações? Do brasileiro. Que maravilha, que maravilha. Eu já tive aluno, e não é mentira, no escritório a gente tem, hoje em dia, as nossas aulas, finalmente, são praticamente todas online. Finalmente eu digo porque para quem mora em São Paulo sabe o que é dar uma aula aqui, neste prédio, e daqui a próxima aula ser no fim da Paulista, ou ser em Moema, né? Você fica mais tempo no ônibus ou no transporte do que dando aula. É terrível. Mas hoje em dia... Mas enfim... Eu já temos um escritório que fica, como eu falei, na Avenida Paulista, e alguns alunos ainda fazem aula presencial, né? E eu tive alunos chorando porque ia voltar para o seu país de origem, que não preciso dizer, não importa, chorando porque o brasileiro, o calor que o brasileiro tem, poucos... Você fala, mas somos latinos. Mas não é todo latino que tem o calor que o brasileiro tem. Não, né? É verdade. E essa questão de abraçar. O brasileiro abraça, né? De fato. Eu tive uma despedida sexta-feira de um aluno também que voltou para seu país de origem, outro. E aí ele, até logo, tchau, tchau, papapá. Aí eu falei, você está com a gente há 6 anos, rapaz. Aí eu fui lá, dei um abraço nele. Ele ficou todo assim ainda, mas isso atrai. O brasileiro, né? O brasileiro. Fantástico. E eu tenho a mesma sensação, sabe, Suzana? Continuando aqui com as nossas perguntas, português é bastante falado, né? Tipo, com certeza, acredito, entre as 10 mais faladas. Sim, terceiro ou quarto. Vamos falar assim, a gente chegou a tocar um pouco nesse assunto no início, mas vamos tentar organizar isso um pouco. Quais são as iniciativas que existem hoje a nível, não só de Brasil, mas vamos falar especificamente do Brasil, mas também a nível da comunidade dos países de língua portuguesa, ou não sei, do Instituto Camões,
para, digamos assim, para a defesa. Não vamos entrar muito agora. Depois eu quero falar contigo sobre o soft power Sim. que o português pode ter. Foi muito interessante você trazer esse ponto. Mas falando em termos realmente de língua, né, uma coisa mais formal, que iniciativas existem para, digamos assim, eu não sei se a palavra certa seria uma defesa ou uma promoção, ou uma divulgação. E aproveito também que a gente tem outra pergunta aqui que eu acho que dá para colocar junto. Com esse advento dessas novas tecnologias e as pessoas falando por redes sociais, Instagram, que tem códigozinhos, eu mesmo adoro um emoji, né? Já descobri que as gerações mais jovens acham que emoji é coisa de velho. Então, né? Assim, enfim, né? Ok, né? Afinal, né? É o que eu digo. Bom, do alto dos meus 69 anos, estou feliz sem velho. O velho é o jovem que deu certo. Né? É o jovem que deu certo. E como o papai, seu tio, sempre diz, a alternativa está morto, então é muito bom envelhecer. Mas estamos aqui ainda fazendo muita coisa pelo Brasil. Fazendo muita coisa pelo Brasil. Eu adorei essa, minha querida. Então, complementando a pergunta, essas tecnologias, no que é que isso, digamos assim... Eu vou falar primeiro das iniciativas? À vontade, vá lá. Eu tenho uma inveja boa do Instituto Camões. O Instituto Camões existe há muito tempo, eu não trouxe os números, eu não lembro, mas com certeza mais de 70 anos, divulgando a língua portuguesa com todas as iniciativas. Rápida, querida. É tipo o Instituto Cervantes, o Goethe, perfeito. Dante Alighieri. O Dante Alighieri. Aliança Francesa, de uma certa forma, sim, com todo o apoio do governo, né? Então, eu acho que houve uma tentativa lá atrás, há uns, talvez 10, 15 anos, de se fundar o Instituto Machado de Assis, que ficou no papel. Agora existe o Instituto Guimarães Rosa, né? Mas eu acho que não fizeram um benchmarking certinho com o Instituto Camões para ver a força que... O Instituto Camões tem no mundo mais de 400 mil alunos. Meu Deus! Né, assim, e muitas atividades culturais. Existe no Itamaraty o Departamento de Divulgação da Língua Portuguesa, eu estive com eles mais de uma vez, mas nós temos uma rotatividade nessas posições, não digo políticas, públicas, que não ajuda. Porque você pega um responsável pelo Departamento de Divulgação da Língua Portuguesa do Itamaraty. E daqui você começa a falar, opa, esse vai. E aí você vai, começa, faz reunião, papapá, vamos na Embratur, falar sobre... Aí tudo. Aí começa tudo de novo. Não tem uma sequência. Como em tantos programas, né? Como em tantos programas. Então, existem programas de leitorado nas universidades, onde tem leitores brasileiros. Existem algumas iniciativas, mas eu sinto muita falta de uma... que também venham nos buscar da iniciativa privada, sabe? Perfeito. Eu acho, a Torre de Babel faz 40 anos esse ano, né? 40 anos. 40 anos trabalhando pelo Brasil e pela língua portuguesa. E só um detalhe bem, bem bobo, mas a gente está falando em família, intimidade. Esse ano também são 40 anos que eu vim a primeira vez para São Paulo, com você me esperando no aeroporto, eu e Danilo. Eu tinha 15 anos, você tinha 29, você estava começando sua vida, então... A Torre de Babel também 40 anos, né? 40 anos, Torre de Babel. E a curiosidade que eu ia dizer, eu vou dizer depois quando a gente tiver, é que o primeiro escritório da Torre de Babel foi neste prédio. Eu me arrepiei. Que incrível, né? Incrível, né? Meu Deus. Ontem eu já tinha recebido o endereço, né? Mas eu recebi o endereço, mas... Né? Sim, imagina, vai linkar uma coisa com a outra. Não, porque ficamos aqui 2, 3 anos, depois fomos para outra ponta, para Paulista, lá perto da Consolação. Ligar um número. Aí ontem eu fui buscar o endereço para ver se dava para vir a pé da minha casa para cá. Quando eu juro a você, eu caí sentada. Meu Deus. Porque eu tenho uma questão que não vem ao nosso podcast, mas eu sou espírita e convicta sim. E sigo a filosofia espírita, que eu prefiro não chamar de religião, chamo de filosofia. E esses para mim são sempre sinais, né? Eu também acho. Fala, gente, Suzana, que como lindo isso. pode ser... Porque, olha, a Rua Vergueiro, eu acho que é a rua mais longa de São Paulo. É uma rua que atravessa a cidade de ponta a ponta. Como se não bastasse a cidade de São Paulo. Não estou falando de Cozeano, onde eu morava depois que eu nasci em Udine. Cozeano tem 600 habitantes. São Paulo, gente. Aí, quando eu cheguei hoje, que a gente se encontrou lá embaixo na recepção, eu falei, eu já tenho cadastro aqui, e é verdade, meu ginecologista é nesse prédio. Mas eu não queria falar a pérola que é. Que pérola fantástica. É uma coisa muito... Suzana, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu também tenho
exatamente como você, também acredito nesses processos que são além da explicação racional, que isso também seja como se diz assim, está faltando a palavra no português, que isso seja um bom sinal para os Stefanadas, né? Que ele faça tanto sucesso com a Torre de Babel, né? Eu tenho certeza. Eu acho que às vezes a gente demora um pouco. Não acho que você demorou a encontrar a sua veia profissional, porque você sempre foi um excelente aluno e chegou onde tinha que chegar mesmo, né? Profissionalmente falando, na área de economia. Mas eu acho que existem coisas além do seu trabalho na área de economia, né? Então, eu acho que essa, com certeza, é uma luva que se encaixa bem no seu perfil. Muito obrigado mesmo. Não, eu só queria falar que o Instituto Camões, de fato, tem todo tipo de iniciativa, de literatura, cinema, tem absolutamente todos. É até interessante dar uma pesquisada para quem se interessa por esse assunto, no próprio site do Instituto Camões e na sede, enfim, em Lisboa e tudo que... E também pesquisar a CPLP, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, enfim, eu acho que é bastante interessante ver o que eles promovem. Bem rápido, sim. Um parênteses, só aproveitando que você está falando da comunidade. Eu me lembro que você já foi para Angola, né? Foi. O português lá é tão diferente do nosso quanto de Portugal? Na verdade, verdadeira em Angola, e aí está até uma boa gancho para falar o seguinte. Existe um Instituto Internacional da Língua Portuguesa que é sediado em Cabo Verde, na cidade de Praia. Uhum. Lá fica o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que também, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena dar uma pesquisada. Muito bem. Angola organizou, o Ministério da Cultura de Angola organizou a primeira feira dos países da CPLP, então na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Feira do Livro, né? E nos convidou 10 editoras brasileiras, e na época eu fazia parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro, como editora, ou como livreira, acho que como editora. Bom, porque num certo ponto da minha vida eu acabei sendo contratada como diretora internacional da editora que nos publica. Vamos lá. Uhum. E eu fui para Angola, mas Angola, na época, hoje eu não sei, não acompanhei, mas somente 25% da população falava português. Os outros 75% falavam as outras línguas oficiais de Angola. Uhum. Né? Tanto é que o telejornal na televisão aparecia em português e, se não me engano, 2 ou 3 línguas locais. Né? Interessante. Foi a primeira feira dos países de língua portuguesa, todo organizado e bancado financeiramente, nossas viagens, nossos hotéis lá em Luanda, pelo Ministério da Cultura de Angola. E sim, era bastante diferente, mas puxando mais para Portugal, lógico, por motivos óbvios, embora exista toda uma história política e histórica que você não... Né, existe uma certa tendência a querer amar mais o Brasil, porque o Brasil não é o país do dominador, né, como é Portugal. Né? E talvez até para uma identidade... Mas isso foi lá em 2013, então já faz um tempo, não saberia dizer como está hoje. Como né? está hoje. Bom, depois também que a África caiu tanto também nas graças, e lógico, da China. Então, sim, as coisas mudaram muito. Mudaram, sim. Eu não sou a pessoa adequada para falar sobre isso, né? Mas, voltando agora um pouquinho sobre a questão da tecnologia, que eu acho que você chegou a mencionar, a pandemia, obviamente, foi uma coisa muito complicada, mas também foi uma coisa muito, no âmbito das línguas, foi uma coisa extremamente interessante. Eu, com até 30 e poucos anos de Torre de Babel, eu sempre insistia que os profissionais que viessem para o Brasil estudassem português antes de vir. Já começassem a fazer aula à distância para não chegar aqui cruz, né, do verbo ser, estar. Aquelas coisas mais básicas já chegassem aqui com algum conhecimento. Não consegui implementar isso por nada ao mundo. Veio a pandemia, foi automático. Incrível, né? E agora ninguém quer fazer aula praticamente presencial, como eu falei antes, que para a gente é um prazer poder fazer à distância, embora eu acho que também o híbrido funciona, né? Olho no olho, etc. Então, para a gente, essa questão de dar aula à distância, online, tanto é que o nosso último produto, talvez um dos que eu mais goste, é uma plataforma
posso até fazer propaganda, mas é só realmente pelo assunto que a gente está falando, que se chama Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, que é um material totalmente digital, interativo, online, com vídeos, áudios, e é o material que a gente usa também com os refugiados. Então, eu vou fazer o gancho. Eu posso voltar a falar sobre tecnologia até para dizer que eu tenho a convicção, e eu falo muito sobre isso, e sempre que me chamam para falar sobre isso, que a questão da língua, o nosso mercado de ensino de língua vai desaparecer em pouquíssimo tempo, né? Porque hoje em dia os tradutores são absolutamente fantásticos, o Google Translator aprende, a inteligência artificial aprende. Os tradutores no seu celular cada dia melhores. Incrível. Se vocês pegam, por exemplo, o TED, né? Os talks do TED estão fazendo experiência, é impressionante. Você tem o TED em inglês, como eu já assisti um, e depois eu fui ver as experiências que estão fazendo da tradução para o português, o rosto muda, os lábios mudam, a expressão de quem falava inglês, da mesma pessoa falando português com a tradução da inteligência artificial, é uma coisa absolutamente fantástica. Então, o universo da tradutores de livros também vão mudar, porque, não vai mais, não. O feeling do ser humano vai continuar. Só que o que a gente vai fazer é fine-tune, né? É afinar a tradução. Então, você joga tudo no ChatGPT, faz tudo, né? E depois você vai ver onde que não se encaixa no nosso modo de ser. No modo de ser do humano, o que vem atrás das palavras, para quem trabalha com literatura, poesia, então nem se fala. Mas é um mundo em transformação. É e as universidades que corram atrás disso. Impressionante. Porque a universidade é muito lenta para acompanhar esses movimentos. Voltando, então, à questão da Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa, que a gente chama brevemente de CEMELP, é o material que a gente usa hoje no nosso trabalho voluntário com refugiados e imigrantes. A Torre de Babel, há 3, 4 anos, eu já fui voluntária em outras ações que não têm a ver com língua, Centro de Valorização da Vida, outras ações voluntárias, mas há uns 4, 5 anos eu achei que estava na hora de devolver à vida o que ela me ofereceu e ao Brasil o que ele ofereceu para a nossa família. Que lindo isso, querida. E eu tinha que fazer via o que eu sei fazer, que é dar aula de orientar, eu não dou mais aula, mas orientar profissionais para essa. E aí eu procurei uma organização que tivesse uma estrutura sólida, uma estrutura com um organograma bom, com disciplina, porque você não ensina uma língua, todos nós sabemos disso, colocando um chip na cabeça. Leva tempo e precisa de disciplina do professor e do aluno. Então eu encontrei, há 4 anos eu pesquisei, encontrei no grupo Mulheres do Brasil, da Luísa Trajano, como líder desse grande projeto que é o Grupo Mulheres do Brasil, e as suas 39 fundadoras, junto com ela 40, encontrei a organização onde eu podia fazer esse trabalho. E me associei ao Comitê de Inserção de Refugiados e Imigrantes, agora em julho fizemos 3 anos, com o intuito de ensinar português para essa quantidade imensa de refugiados que nós temos no Brasil, porque o Brasil é um país humanitário e concede vistos humanitários que inclusive nos causaram problemas, como vocês acompanharam nos últimos tempos no aeroporto de Guarulhos, né? Mas aí é uma questão de se adaptar a essas realidades. Muito bem. Então, nós começamos com o Núcleo São Paulo, nesse comitê, e agora nós, na verdade, estamos ligados a um núcleo mais central. Eu vou explicar por quê. Então, e nós começamos, não queria misturar as coisas, né, ao ponto de usar os professores da Torre de Babel. Eu queria brasileiros que não estão só no Brasil, estão na Suíça, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, brasileiros e brasileiras que pudessem ser capacitados para dar aula de português para refugiados e imigrantes, que não é a mesma coisa de dar aula na Torre de Babel, que é outra exigência, né? Lógico, perfeito. tá? Mas pessoas de boa vontade que pudessem aprender, e eu vou dizer, são 2 públicos, os refugiados e os voluntários. Nós temos testemunhos dos voluntários que dizem que transformaram a vida deles com esse trabalho voluntário. Muita gente aposentada que, de repente, deu um ressignificado à sua vida. E os refugiados... Então, temos, Stefano, de arquitetos a engenheiros, temos advogados, várias profissões. Entre os refugiados? Não, entre os voluntários. Hoje são 52 voluntários.
Aulas individuais, online, 2 vezes por semana de 1 hora, é um luxo para os refugiados, é um luxo, mas é o que a Torre de Babel faz com os executivos, remunerado e muito bem remunerado. Aqui a gente faz tudo gratuito. Então, são aulas então, individuais, 2 vezes por semana de 1 hora. Como é que os refugiados chegam até nós? Não podem chegar lá, bater na porta e entrar. Não. Eles têm que ser indicados por ONG, ou alguma organização não governamental parceira. Por quê? Porque, infelizmente, existe de tudo. Vocês acompanharam, vocês estão vendo. Tráfico humano, tráfico de órgãos, que não me cabe, né? Claro. Venda de pessoas, venda de crianças. A gente acompanha, a gente vê, a gente está em contato com as ONGs, a gente sabe que existe. Então, eles são indicados por ONGs parceiras, exemplo, Centro do Imigrante aqui em São Paulo, IMDH de Brasília, Instituto Projeto Refúgio, Casa Venezuela. São indicados porque as condições, Stefano, eles têm que estar no Brasil legalmente, mínimo, mesmo que seja só com o protocolo da Polícia Federal, tem que querer ficar no Brasil. Porque, infelizmente, uma boa parte deles faz do Brasil ponte, uma grande parte deles, os números estão aí na mídia, fazem ponte só para ir para outro país, que normalmente são os Estados Unidos. Então, eles vão atravessar e muitos morrem no caminho e as crianças morrem ou são abandonadas, vão atravessar a floresta, subir pelo México. Meu Deus. E tentar chegar naquele muro Meu Deus. dos Estados Unidos e morrer na travessia, muitos, né? Então, tem que querer ficar no Brasil, estar aqui legalmente, querer ficar no Brasil e o nosso recorte é empregabilidade. Nós preparamos para empregos. Me permita só aproveitar e colocar 2 questões. É muito difícil receber visto no Brasil, assim, nesse tipo de situação? O fato que aconteceu agora com aqueles 420 que acabaram ficando entre o desembarque e a Polícia Federal, né, que fizeram uma força-tarefa, acho que agora todos já saíram, e agora mudou a regra. O fato é que você fazer conexão no Brasil, você não precisa de visto. Então, boa parte... Contrário dos Estados Unidos, né? Que eles... Eu fiz agora, eu vou para Nova Zelândia no início de janeiro, e eu fiz ontem, por sinal, o meu visto bárbaro, tudo tecnológico, tudo bem fácil. Até se eu quisesse ir e vou para a Austrália e não fosse ficar na Nova Zelândia, eu precisaria de visto para fazer a conexão. Na Nova Zelândia. Então, o que aconteceu o que aconteceu com esses que vieram? Indicados pelos coiotes. Então, você vai para o Brasil e não pega a conexão, você fica lá. E foi isso que aconteceu. Estou entendendo. E aí a Polícia Federal teve que fazer uma força-tarefa, porque a regra e trazê-los para dentro, para trazê-los para o Brasil. Agora, a partir de sexta-feira passada, não, retrasada, se não me engano, para você fazer conexão do Brasil no Brasil, você precisa de visto. Agora precisa de visto. Não tem condições. Sabe o que acontece? Não tem quem esteja preparado para receber essa população. Gente, vocês imaginam 100 pessoas, 150 por dia entrando... Para ir para onde? Para ir para onde? Sabe? Não tem estrutura que aguente. Guarulhos, o município de... Sabe, assim, muita gente fala... Eu vi, inclusive, uma audiência pública de Brasília, no Senado. Porque é obrigação do aeroporto. Gente, o aeroporto é uma coisa... O aeroporto tem a ver com isso. Sim, porque o aeroporto tem a ver com isso. Né? Sabe, as pessoas... Tenho certeza que as pessoas que passavam por eles compravam um lanche, compravam uma coisa, mas sabe quem que pode... E fora que são pessoas, eram do Nepal, eram da Índia, esses últimos. São pessoas de culturas diferentes, voltando à questão da cultura. Gente de Deus, quando os afegãos chegaram, e chegaram centenas, milhares de afegãos, porque nós demos 7.000 e poucos vistos humanitários por os afegãos, ou seja, os afegãos venderam tudo que tinham lá, foram para o Irã ou para o Paquistão, porque não tem embaixada na Afeganistão brasileira, pegaram o visto humanitário legal, prepara o Brasil para recebê-los. Sim, não é que a gente dá visto. Né? Eles chegam aqui, são as ONGs que vão receber. Não, Guarulhos lutou todo, assim, mas não, tem que preparar a estrutura de fato. E as escolas para essas crianças, né? Exato. E, Suzana, só aproveitar, você teria mais ou menos alguns números para a gente entender quantos existem hoje no Brasil, como é a situação assim? Eu deveria ter trazido... Não, mas ideias. Ninguém, aqui não é... O podcast não, mas eu sei, por exemplo, que eu acho que no último ano, se não me engano, foram mais de 7.000. Mas muda muito.
Eu deveria ter trazido esses números, que são números muito interessantes, de fato. Mas muda muito de acordo com a situação. Por exemplo, agora na Venezuela, a gente está esperando de novo uma avalanche de venezuelanos, né? O que a gente não esperava, acho eu, era o que veio do Nepal, Índia, sabe? Nossa. Vietnã. Uau. Sabe? Mas eles vieram como passagem para os Estados Unidos ou o Brasil mesmo? Não, eles não ficam no Brasil. 10% mais ou menos fica no Brasil. Ai, ai. De todo mundo que pleiteou a documentação brasileira, o RNE, Registro Nacional de Estrangeiros, que é o RG brasileiro, RNE, que seus pais têm. Sim, eu estava pensando exatamente nisso. Eu sou naturalizada brasileira, então meus papéis são todos brasileiros, depois de adulta. Então, Você abriu mão da cidadania italiana, né? eu tive que abrir porque quando eu me naturalizei brasileira, a lei era diferente. Hoje eu teria as duas. É tipo eu, assim. Aham. Mas na época, como eu tinha nascido na Itália, eu tive que recusar a minha italiana, que é uma grande besteira, porque se eu nasci na Itália, não tem que emitir isso. Então eu poderia voltar a ter, mas não faz a menor. Eu viajo com passaporte brasileiro, você sabe que eu viajo muito. Sim. Nunca teve problema, né? Tive problema com passaporte italiano. Uma vez eu estava entrando pelos Alpes, era de noite, de carro, e devem ter achado que eu estava levando só Deus sabe o quê. Aí desce do carro, olha o passaporte italiano, como se fosse Estava entrando na Itália? Estava entrando na Itália. Eu sei, eu tive problema com passaporte italiano e nunca tive com O passaporte brasileiro. Mas, enfim, então, eles pedem o asilo, pedem o refúgio e depois não ficam. Por isso que quando eu falei que para estudar conosco tem que ter intenção de ficar no Brasil. Ficar no Brasil. Embora a gente saiba, aconteceu com os afegãos, muitos afegãos eram alunos nossos e da noite para o dia sumiram porque pagam $8.000 mais ou menos por pessoa para fazer a bendita travessia. Meu Deus, eles, coitados. Nós tivemos conhecimento de casos de que morreram, que foram ex-alunos, enfim. Suzana, qual é a diferença, por exemplo, a diferença não no sentido técnico, né? Mas talvez no sentido emocional. Se quiser também falar do sentido técnico, de você ser não digo necessariamente você, mas de ser um professor de português para alguém que não sabe o português e vem na condição de refugiado e alguém que vem numa condição privilegiada. Você sente alguma coisa... Esses refugiados que decidem que o Brasil é o lugar deles, você sente assim um brilho, uma vontade de se abrir para a cultura, uma vontade de abraçar o país? Qual é a diferença, assim, em termos de emoções que se sente com um refugiado ou com alguém que vem profissionalmente? Assim? Refugiado, você sente que você tem que levar pela mão, né? Tem que levar. Porque não é só... Nós tivemos o privilégio de receber... Porque a espinha dorsal são as aulas de português, mas a gente recebe tanta ajuda. Nós recebemos de uma empresa que chama Hug, por sinal, hoje se chama Hug, 1.200 teleconsultas gratuitas de medicina para os nossos refugiados mas tem duas notícias. Uma, com a possibilidade de fazer terapia, então, com psicólogos, né? Então, de atendimento psicológico. Isso, e, por incrível que pareça, foi o que deu mais sucesso. Que a boa notícia é que o SUS atende bem. Eles tiveram menos necessidade de consultas médicas do que de consultas psicológicas, os nossos alunos, né? É diferente porque o medo, o que eles passaram assim, para chegar no Brasil, largar a família. Ninguém é refugiado porque quer. Eu escutei isso outro dia, eu achei. Então, você é um abraço diferente, sabe? É um abraço diferente, porque quem vem expatriado por 2 anos e mais 2, 4, como os que vêm pelas empresas, sabe que vai voltar para sua terra se quiser. E vem numa situação privilegiada, né? Financeiramente, né? Enfim. E se tiver um mal-estar, uma dor de cabeça, tchau e benção, volta para o seu país. Enfim, sabe? Sim. Eles não tem retorno. Alguns até têm, mas eu vou dar um exemplo. Uma policial afegã. Essa menina não tem retorno para o Afeganistão, porque se ela for para o ela vai ser morta. Vocês têm 51 alunos? 52 hoje, mas nós impactados nos 3... O que eu chamo de impactado? É aquele que fez uma aula, fez 1 semana, fez 4 meses. Se eles quiserem, eles ficam com a gente 16 meses, Stefano. São 4 períodos de 4 meses. E a cada 4 ou 5 meses eles fazem uma entrevista e se chegarem no nível
que é para ser, nós damos um certificado. São 4 certificados para incentivar. Claro. Mas voltando à questão que o nosso escopo é a empregabilidade. A empregabilidade. Então, é um recorte muito nítido que a gente faz. Hoje eu pedi auxílio para duas crianças, uma de 6 e uma de 8, que estão com muito problema na escola. Não é o nosso recorte. Mas eu abro algumas poucas exceções. Vou dar uma outra exceção, que são 2 senhoras venezuelanas que estão aqui para tratamento de câncer. Não está no escopo da empregabilidade neste momento, mas Claro. tem que se comunicar no hospital, tem que falar português. Claro. Mas espanhol é parecido. É parecido, não é igual. Não é igual. Nossos amigos, etc. Bom, E, Suzana, eu perguntei... eu só vou voltar à questão, claro. só para fechar essa, da menina do Afeganistão, que era policial. Só complementando essa pergunta, ela é uma dessas 52? Era Uma dessas... Ela já se empregou aqui no Brasil, está falando português muito bonitinho. Policial no Afeganistão. Imagina ela voltar... Ela vai ser morta na primeira... Primeiro, não precisa colocar 2 pés no Afeganistão. Sim. Certo? Meu Deus. Né? Ou, sei lá, uma outra que está aqui com o filho, que o marido foi morto no Afeganistão. Então, tem coisas que não tem volta. Tem coisas que não tem volta. Não tem volta. Eles compartilham a história de vida deles com vocês? Compartilham, e é uma coisa que é bastante... Eu já tive voluntário ligando para mim 10 horas da noite, chorando, porque os alunos desapareceram. E literalmente desapareceram. Enfim, esse caso está com a Interpol, inclusive. Mas... Tem alguma história que você possa compartilhar com a gente? Sem fazer nomes, nós, sim, claro, obviamente, até porque nem lembro dos nomes, mas sim, nós tivemos casos que nós sabemos de venda de órgãos. Meu Deus do céu. Que parece que é uma coisa meio comum, rins, né? Nós tivemos casos de venda de criança, que ficamos sabendo, né? Nós ficamos sabendo porque eram alunos, né? E depois essas famílias desapareceram, né? Com certeza tentaram a travessia. Mas não é fácil emocionalmente, né? Não é fácil. Essa vez que a gente soube dessas crianças, meninas que foram vendidas, foi um sábado à tarde. Foi muito duro. Foi muito duro para a voluntária e para nós, as coordenadoras. Porque a gente não entra no nosso radar, né? Mas existem esses casos, sim. E, Suzana... Até por isso nós trabalhamos com ONGs. Porque a gente não se envolve com nada disso. O máximo que pode acontecer, e aconteceu 2 vezes, foi você está dando aula à distância pela telinha. E você vê a pessoa com o olho assim. Bah. Aí nós fazemos contato com quem trata. No Grupo Mulheres do Brasil, nós temos várias ações de violência contra a mulher, né? Contra a violência contra a mulher. Então a gente aciona para ver se dá uma pesquisada, se dá para ver, tem a Lei Maria da Penha, né? Enfim. E aí, dos 2 casos, um era violência e o outro não era. Mas é o máximo que a gente faz. Sim. Sabe? A gente vê, fala com a ONG procura saber, ou a gente vê lá dentro também do Grupo Mulheres do Brasil se alguém pode dar uma assistência nesse sentido. Mas a gente volta, sempre que a gente sai um pouquinho do nosso escopo, a gente volta para o escopo. Nós damos aula de português para que... Então, essa semana mesmo passada, nós empregamos 2 engenheiros químicos venezuelanos, conseguimos empregar numa empresa de embalagens flexíveis em Jundiaí. Empregamos uma pessoa também a semana passada, uma boliviana. Empregamos assim, nós não fazemos trabalho de recursos humanos. Mas a gente fala, esse currículo pode ser interessante. Essa pessoa é boa aluna. No AC Camargo, que é o nosso hospital de referência de câncer aqui em São Paulo, né? Então, a gente acaba... De um modo geral, a empregabilidade deles, depois que eles relativamente dominam o português, é boa? Assim como os alunos são sempre iguais, desde o jardim de infância até o pós-doutorado, em qualquer lugar do mundo, nos refugiados também. Nós pegamos pela mão 10%, você sabe, é professor, Perfeito. Os 10% que se interessam. Perfeito. Os outros não estão nem aí ou não querem ficar, enfim. Perfeito. Mas os que a gente pega pela mão, que a gente consegue empregar, normalmente sim, porque eles têm que trabalhar, Stefano. Como é que eles vão sobreviver? Ok, eles têm Bolsa Família, eles têm todos os direitos que o brasileiro tem, menos votar. Menos votar. Então, eles têm todos os direitos, né?
E como tem todos os direitos, também às vezes infelizmente, não são muito dados ao trabalho. Mas isso é por isso que eu digo, nós não fazemos... Qualquer amostra humana, claro. Né? Nós não fazemos trabalho de recursos humanos, eu posso indicar. Eu tenho uma vaga agora, por exemplo, que vão chegando coisas, né, Stefano, que vem pra gente, mas... volto a dizer, não, ok, eu tenho esse currículo, vocês veem, ó, a questão dos documentos, Sim, a questão, o foco não é vocês, comigo. claro, exato. Eu posso dizer, é um bom aluno, não falta, eu posso dizer. E, Suzana, uma grande curiosidade, você falou de pessoas do Afeganistão, da Síria, latino-americanos, provavelmente africanos. Como é lidar com essas culturas diferentes? Nessa sua experiência, tem alguma curiosidade que lhe passou assim, uau, interessante lidar. Olha, o pessoal do Afeganistão faz assim, o pessoal da Síria faz assado. Os latino-americanos, por exemplo, são mais parecidos com a gente. Tem, digamos assim, algo saltou aos seus olhos sobre... Interessante essa diferente mistura de culturas. Talvez os venezuelanos, bolivianos não tragam tantas diferenças, né? Assim, são muito religiosos. Muito religiosos. Muito religiosos. Impressionantemente religiosos. E católicos? Católicos. E protestantes também. Sim, claro. Nessa outra linha. Mas talvez os afegãos muito reservados. Mas é que a gente já sabe, a questão das mulheres. Claro, de como foram, né? De toda a cultura repressora. Repressora e... E minha querida, assim, olha, o Brasil, ele tem uma fama de ser acolhedor, né? Com certeza foi muito acolhedor pra gente, né? Na prática, você tem, com esse seu trabalho com os refugiados, indo além do escopo específico do seu trabalho, você tem sentido o Brasil como um lugar acolhedor para essas pessoas? Amanhã eu tenho uma reunião com uma empresa que contratou esses 2 engenheiros, porque eles têm mais 5 vagas. Eu falei, eu queria falar com o RH antes de vocês entrevistarem. Eu vou dizer algumas coisas que vão ser conversadas amanhã e vai ser a primeira experiência que eu falo diretamente com recursos humanos sobre isso. Seleção de recursos humanos, que é o seguinte. Muitas vezes a gente acha que essas pessoas roubam o lugar de brasileiros. Isso é uma coisa assim. Você está recebendo refugiados quando no Brasil a gente tem tanta gente desempregada. Isso a gente escuta. Escuta? E é fato. É fato. Só que quão enriquecedor é você ter essa cultura de outros países na sua empresa. Isso não tem preço. Não tem preço. Isso é uma coisa que eu vou falar amanhã com esse pessoal de RH, que é uma empresa que está super aberta, é uma empresa americana, está super aberta para... Até porque hoje em dia as empresas têm essa questão da diversidade. Então tem esse porém. A outra coisa que nós vamos conversar amanhã é sobre uma questão que você sabe, tanto porque nós temos isso na nossa família, que é a questão de falar português fluentemente e falar português com sotaque. Então isso é uma coisa que eu preciso fazer, que os departamentos de recursos humanos na seleção precisam verificar. Número 1, e quando o refugiado for fazer a entrevista, ele vai chegar muito nervoso. Eu imagino. Muito nervoso, porque ele precisa do emprego. E aí ele vai desbancar para a língua dele. Então tem que deixá-lo à vontade. Eu acho que teria que ser assim. Vamos fazer experiências, deixá-lo à vontade. Quando ele estiver legal, aí você começa a entrevistar de fato. Né? E essa questão, seus pais são fluentes em português. Meus pais eram fluentes em português. Totalmente fluentes, talvez com mais vocabulário. Sempre leram muito mais vocabulário do que muito brasileiro, talvez. Sim. Muitos brasileiros, talvez. Mas abria a boca, você sabia que era italiano. Sim, na hora. Mas são fluentes. Garoton, né? O garçom. E é isso que acontece às vezes quando eles vão para uma entrevista, né? Abre a boca e fala, você não fala português. Não, ele fala português com sotaque de venezuelano. Então isso você tem que preparar. E uma outra, só para terminar esse assunto, uma outra coisa que eu acho muito importante, que também vou trazer amanhã para essa reunião, espero fazer reuniões com outras. Aliás, se tiver alguma empresa multinacional interessada, por favor. Os nossos refugiados estão pelo Brasil todo. Com essa possibilidade de aulas online, né? E que é a questão de preparar a empresa para recebê-los. Eu indicaria, se possível, dependendo do tamanho da empresa, que houvesse um mentor. Porque bullying existe em todos os lugares, né? Os nordestinos, no início quando começaram a migrar para São Paulo, passaram por muito bullying, né? Bullying, Stefano, talvez até hoje ainda passem alguns, né? Então, precisa levar pela mão, precisa mostrar como é a empresa, como é a cultura da empresa. Eu me lembro
numa empresa em que eu trabalhei, uma vez almoçando com um aluno meu, eu dava aula nessa época, era o presidente da empresa, era estrangeiro. Ele falou: Suzana, por que os brasileiros no restaurante da empresa, na fábrica, fazem um prato enorme no almoço? Eu falei: porque é a única refeição que eles fazem, provavelmente, né? Exato. Então, tem algumas coisas que eles têm que se apresentar, né, para as empresas, para entenderem, né, como funciona. Mas, de um modo geral, você tem sentido receptividade nesses movimentos com as empresas? Ou Tenho, mas é assim, né? Infelizmente, uma pessoa que dá errado, um estrangeiro que dá errado, aí já vem, né? Então, veio trabalhar uma semana e sumiu na segunda. Falei: quantos brasileiros não fazem isso? Claro. Aconteceu isso com brasileiros, né? Mas só que quando acontece assim, é um retrocesso, aí você perde aquela empresa. Aí você perde a empresa. Então, para não perder as empresas, é importante conversar com recursos humanos e com os, né? Dizer assim: olha, hoje mesmo eu mandei uma mensagem para esses 2 engenheiros. Falei: olha, se der errado, eu tenho 5 vagas lá. Se vocês não funcionarem direito, nós vamos perder a vaga para outras 5 pessoas que podem ser conterrâneos de vocês na Venezuela ou na Bolívia, né? Uhum. Porque uma coisa é o brasileiro começar a faltar e outra coisa é o nosso refugiado começar a faltar. Claro. Incrível, né? A pressão é muito mais. É uma educação. Mas a sociedade, assim, fugindo um pouco desse universo da empregabilidade, a interação deles com a sociedade, assim, O brasileiro é fantástico. Fantástico. Até exageradamente. Quando começaram a chegar os afegãos no aeroporto, eles faziam aquelas cabanas, eles colocavam aqueles lençóis que as mulheres não podiam ser vistas. Os médicos iam, porque eles não estavam vacinados para o Covid nem nada disso. Mas os homens não deixavam as mulheres serem vistas pelo médico, né? Mas o brasileiro levou tanta coisa. Quando os afegãos começaram a acampar, agora diminuiu, mas quando começaram a acampar, jogou-se fora tanta coisa, porque o brasileiro ia lá, você iam lá levar comida, modas, coisa para as crianças. Então ficava aquela montanha, mas não tinha ainda organização, sabe? Sim. Então foi, papel higiênico e... Enfim. Então o brasileiro é extremamente gentil, assim, não são todos, lógico, mas em nenhum lugar... E eles se adaptam bem no dia a dia, na rua, na interação com a... Eles não têm a menor intenção de impor a cultura deles. Diferentemente daquilo que eu falei no início, quando vieram as empresas que compraram, na época das privatizações, compraram empresas brasileiras que, equivocadamente, e logo aprenderam, queriam impor a cultura de negócios do país deles no Brasil ou em qualquer outro país onde eles fossem, né? Eles não. Eles são... Hoje, por exemplo, eu recebi um pedido para uma menina que acabou de ter neném. Nós ganhamos coisas. Então, eu ganhei um monte de kit bebê, recém-nascido. Uhum. Uma menina venezuelana que teve bebê e que mora numa comunidade de moradores de rua. Sabe? O morador de rua acolheu. É fantástico. Né? Então, mas são assim, às vezes eu não me recordo de coisas muito importantes para serem ditas, mas sim, o Brasil, eles tentam se adaptar. Um problema que nós temos, uma situação, não gosto da palavra problema, uma situação que nós temos é que eles acabam se fechando o que eu chamo de guetos. Então, venezuelano com venezuelano, boliviano com boliviano, né? Afegão com afegão. Então, nós estabelecemos clubes no nosso projeto. Nós temos 4 clubes. Clube de conversação, clube da entrevista, clube do empreendedorismo e clube da leitura. Clube da leitura é óbvio que é para aumentar o vocabulário. Clube de conversação é para eles terem outras oportunidades, além da sala de aula, de falar em português. Uhum. Porque eles são transparentes, né, Stefano? Se você vai num shopping, vai no banheiro, no shopping tem uma pessoa limpando o banheiro. Pode ser brasileiro ou refugiado, você não enxerga aquela pessoa. Não adianta. Pouquíssima gente fala obrigada, bom dia, boa tarde. É assim. No mundo, não é no Brasil. Sim, no mundo. Muito bem. Então, nós damos outras oportunidades no clube de conversação e nós chamamos o último clube de conversação, nós falamos com uma pessoa da área de gastronomia sobre alimentação saudável, para aumentar o vocabulário, para também, ao mesmo tempo, educar para outras coisas. Uhum. Clube da entrevista, eles se inscrevem para serem entrevistados. Então, por exemplo, você é afegão, a gente vai... Então, ali é aberto ao público, todo mundo vem, entrevista, que são perguntas que podem acontecer numa entrevista de emprego também. Também.
E o empreendedorismo? O empreendedorismo é pelo seguinte: se você não consegue se empregar e você vai passar fome, porque você não tem entradas, né? Você vai buscar alguma coisa para empreender. Ah, eu vou fazer, sei lá, qualquer comida lá da Venezuela, eu vou fazer qualquer comida lá da Bolívia, vou costurar, né? Eu vou bordar, né? Então a gente está fazendo, esse clube vai mudar e vai, junto com o Sebrae, a gente está pedindo ajuda do Sebrae, vai virar uma rota do empreendedorismo. O passo a passo que elas têm que ter, eles têm que ter, porque são mulheres e homens, têm que ter para chegar a ser um empreendedor no Brasil. Ter MEI, né? Microempresa individual, se for o caso. Bom, enfim, o passo a passo para você empreender. Então, a gente está abrindo clubes para eles terem outras... E só para a gente encerrar isso, eu queria saber a sua opinião, uma curiosidade minha como professor que trabalha com essas questões. Tudo isso também alimenta um pouco, a gente não vai entrar aqui em questões de detalhamento político nem nada, mas mais no sentido histórico, que a gente vive uma onda, digamos assim, um pouco, digamos, conservadora no mundo, Sim. Né? E que em muitos lugares do mundo se alimenta muito exatamente da xenofobia, Sim. Né? De aí a gente sabe que existem coisas concretas, como você muito bem colocou, e a partir disso vem 500 mil outras. Eles imaginam, né? Se exagera um pouco ao fim da cultura europeia, ao fim de não sei mais o que, etc e tal. Nessa sua experiência lidando com, né? Você é uma pessoa que viaja muito, você tem, digamos, uma cultura multinacional, você está lidando com refugiados aqui no Brasil, você é uma pessoa que se interessa pelo mundo, que lê. Que tipo de feeling você tem em relação a essa questão desse desvio, dessa, digamos assim, dessa onda um pouco intolerante que a gente vive hoje no mundo? eu acho que é um umbigo, né? Todo mundo só olha para o seu umbigo, normalmente. Muito bom, né? Suzana, muito bom. Você não consegue ver quem está ao seu lado. Eu não consigo ver uma criança desse, sabe? Eu não sei, sabe? É uma cegueira generalizada. Eu acho que falta uma filosofia de vida. Eu vejo nos nossos parentes mesmo, alguns deles, falta uma filosofia de vida. Falta uma filosofia de continuidade de vida, sabe? Perfeito. Bom, para mim, pelo menos, se fosse... Olha, Goethe tinha uma coisa fantástica, que era o seguinte: se uma vida não me é suficiente, Deus tem a obrigação de me dar outra. Então me venha com outra vida. Foi Goethe que disse isso? Pelo menos no meu parco conhecimento, ou eu tomei como Goethe alguma outra leitura, mas eu levo como Goethe. Como é a frase mesmo? Eu adorei. Se Deus me deu... Não. Qual é? Se uma vida não me é suficiente, Deus tem a obrigação de me dar outra. Então, veja lá. Mas eu queria... até deixei minha caderneta aqui, não anotei. Eu tinha uma coisa que eu queria falar. Sim, eu queria falar da mulher brasileira lá fora, se você me permite. Vai ser um prazer, querido. Fazendo gancho com aquela sua primeira stefanada com a Paula Limonge, sobre o feminicídio, né? Que eu recomendo essa fala. Nós estamos ampliando, queremos ampliar o nosso trabalho no Brasil com refugiados e imigrantes, num trabalho com os núcleos mulheres do Brasil fora do Brasil. O que acontece? Você sabe, vamos falar de Recife. Você vai para a praia em Recife, você conhece, você menina recifense, menina jovem recifense, você conhece um alemão que é o Príncipe Encantado. Uhum. Quando você chega na Alemanha, ele não era um príncipe encantado, né? Era mais o lobo mau, né? Então, você não fala uma palavra de alemão. Meu Deus, né? Que situação. E a gente sabe que acontece muita violência contra a mulher brasileira, não só brasileira, né? Mas eu estou focando nela. Então, nós estamos querendo ampliar com os grupos mulheres do Brasil, fora do Brasil, com os núcleos, para o ensino da língua local para os migrantes, imigrantes, porque não tem muito refugiado. Hoje em dia o Brasil não tem refugiado político, pouco se tiver. Mas que foram, né, e estão lá, sem falar a língua, sem um emprego, não tem nem como pular a janela, moram num lugar mínimo, às vezes, no meio do nada na Itália, por exemplo, na França, na Alemanha, na Irlanda. Vai pular a janela e vai para onde? Sem falar a língua. Que situação. Né? Uhum. Aconteceu com a filha de uma conhecida minha na Noruega, acho que foi na Noruega, casou com um norueguês e depois não era o que ela esperava. E aí a embaixada ajudou essa minha conhecida e conseguiram trazer a filha de volta, né? Mas assim, ampliar o ensino da língua local, né? Para essas mulheres, especialmente que moram fora
brasileiras que moram fora, que estão em situação de vulnerabilidade física, né? O Núcleo Mulheres do Brasil da Irlanda tem uma cartilha justamente para ajudar, né? Justamente nessa questão do violentômetro e da violência contra a mulher. Suzana, se as pessoas assim, quiserem saber mais sobre Eu ia até sugerir, se fosse possível... Claro, diga, querido, porque que coisa maravilhosa, viu, esse trabalho. Esses trabalhos, porque são vários, né? São vários, e é porque vai, né? São 3 anos já e as coisas vão aparecendo. O meu endereço eletrônico Claro, é fica à vontade, Suzana, querido. com boa italiana, com Susanna, Aham. ponto Florício, o mesmo Florício do Stefanadas, né? Então, Suzana, Susa, 2 N's, tá? Suzana.florício@gmail.com. Aí eu terei prazer em passar as informações. Nós capacitamos, como eu falei, e para a gente sempre precisamos, porque por mais que as voluntárias sejam muito ponta firme, existem coisas. Você fica doente, você muda de emprego, você muda de... Enfim, não, a gente tem uma rotatividade pequena, mas temos uma rotatividade, então virou, mexeu, a gente tem capacitações para dar aula de português, para que vocês vão se apaixonar pelo trabalho. Ah, querida, que bonito. Suzana, querida, a gente vai entrar agora numa linha final, que são perguntas que eu sempre faço para todo mundo. Sim. Mas antes eu queria só que, se você puder compartilhar um pouco com a gente, como foi a experiência no livro... você trabalhou com Maurício de Souza, não foi? Não trabalhei diretamente com ele, mas nós fizemos um material para crianças, que é um material de português como língua de herança. Antes dos Jogos Olímpicos, é um material que está fora já não está mais sendo publicado, infelizmente, porque era lindo, que foi um trabalho... vamos falar português. Antes das Olimpíadas? Antes Você falou do Brasil. Rio? Do Perfeito. Rio, Uhum. Justamente porque o Brasil não é o país do futebol, como eu já falei, é uma religião, né? Então nós queríamos falar das outras modalidades olímpicas em que o Brasil é de ponta. Então nós fizemos um material que era o Pelezinho, Sim. que trazia 5 amigos, um de cada continente, para conhecer o Brasil Que e graça. os esportes brasileiros. E aí o Maurício de Souza redesenhou o Pelezinho para esse trabalho. E desenhou os personagens, esses 5 personagens que vinham ao Brasil, que o Pelezinho ia mostrando as regiões do Brasil e suas características para esses amiguinhos nossos. Eram 2 volumes e nós gravamos tudo no Maurício de Souza, fizemos as gravações lá. E eu tive meus 15 minutos de glória, eu e Andy Warhol, né? Porque foi lançado numa Bienal do Livro, lembrou, foi antes das Olimpíadas, então não vou lembrar exatamente... 2014, 2015, mas foi sensacional. E claro, tinha a fila para pegar autógrafo do Maurício de Souza e o meu, e o da minha coautora, que Ana Cláudia Ramos, que eu não entendo de crianças, então ela é uma autora de livros infantis, carioca, mora no Rio, escreveu inúmeros livros infantis e eu a convidei para fazer os textos e eu trabalhei a parte de exercícios, né? E foi, claro, todo mundo queria o autógrafo do Maurício de Souza, mas tiveram que levar o meu junto e o da Ana Cláudia também. Então, os meus 15 minutos de glória não me deu dinheiro nenhum esse livro, mas não deu por motivos outros, porque não foi bem divulgado e bem trabalhado, tem essa questão também, mas o Maurício de Souza fez um trabalho, na verdade, o escritório do Maurício de Souza, a empresa, a Turma da Mônica, fez um trabalho. São lindas as personagens. Lindas, lindas, lindas. E, Suzana, você deu aula pro Pelé, não deu? Dei aula pro Pelé. Outros 15 minutos de glória. Não, esse foi 1 mês de glória, na verdade. Foi aula de quê? Foi de italiano, porque eu já trabalhava para o Pelé, para o escritório do Pelé, para os advogados do Pelé, quando ele começou com um projeto no Japão que se chamava... Era um projeto, está me fugindo o nome, mas era um projeto de escolas de futebol. Era uma franquia de escolas de futebol no Japão, né? Da marca Pelé. Porque Pelé, você sabe disso, provavelmente, até porque da área de economia é interessante isso, mas Pelé era, na época, a marca mais conhecida no mundo, mais do que a Coca-Cola e mais do que Jesus Cristo. Uau. A marca Pelé, não o Edson Arantes do Nascimento. Aliás, um cavalheiro. Isso. Eu adorei conhecer. Então, como eu trabalhava para esse projeto, eu trabalhava com inglês, né, para esse projeto no Japão, enfim, o pessoal dele me convidou para dar aula, um pouquinho de italiano para ele, porque ele ia comentar a Copa do Mundo na Itália.
Ah, foi em 90, lá. Aí ele, obviamente, não ia aprender em um mês a falar italiano, mas ele queria aprender algumas frases, algumas coisas, porque ia ter telefonema naquela época, né, fazendo perguntas. Ele queria, por simpatia e por marca, falar algumas coisas. Então foi um mês delicioso. Eu me lembro que primeiro dia que eu fui à casa do Pelé, que por sinal morava na mesma rua onde eu moro agora, me abriu a porta o mordomo e tal, e pá. Aí eu tremia mais do que vara verde, né? Eu tinha que pagar para estar ali, né, na verdade. Tanto é que quando eles me pagaram, eles falaram, você não depositaria esse cheque, porque esse cheque vai valer mais lá na frente. Eu falei, não, mas eu preciso do dinheiro agora, não preciso, né? E quando ele veio com aquele sorriso franco dele, um cavalheiro. Comigo, um cavalheiro. Muito gentil. Foi uma experiência muito interessante. Então, um pouquinho de italiano para ele fazer uma parte mais simpática. Na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo na Itália. Mas foram... Isso são as oportunidades que a vida, né? Que a vida abre, né? Abre e que você, como eu digo, passamos pela porta, né? Eu passei pela porta com a língua portuguesa, de fato. Tem um poder econômico que o Brasil não tem ideia do poder econômico da língua portuguesa. E eu não tenho como não deixar de fazer essa pergunta antes das duas finais. Você acha que, de fato, então, existe um soft power Sim. forte na língua portuguesa? Sim. Só curiosidade, mas tipo, que tipo? Tudo. No teatro, no cinema, na dança. Eu tinha quando eu fazia parte da diretoria da Câmara Brasileira do Livro, eu comecei um comitê, uma comissão que se chamava Comissão para a Valorização da Língua Portuguesa. E eu chamei pessoas de várias áreas para conversar com os editores, para os editores entenderem que sim, nós temos que traduzir nossos livros para várias línguas, mas sim, nós temos que publicar em português o nosso conhecimento científico, né? Nós temos obrigação de falar outras línguas, mas eles têm obrigação de falar português quando vem para o Brasil, não tem que baixar a cabeça, complexo do patinho feio. E eu me lembro de um pessoal que eu chamei, do pessoal de tecelagem. E eu dizia, por que vocês não... Tecelagem, por que pareça, vai até o assento, o forro da cadeira de aviões, né? Por que não põe poesia no assento? Por que não põe palavras em português? Por que não... Então, sabe, são tantos os lugares onde você pode colocar uma valorização da língua portuguesa. Imagina... Como outros fazem super bem nós deles, né? Exato, um retorno, né? Nós temos teatro em língua portuguesa aqui, dos países de língua portuguesa aqui no Brasil, temos esse festival, cinema, enfim. Mas tem a música brasileira. Meu Deus, a arte brasileira, meu Deus. A arte brasileira, né? Então tem, nossa, sim. E até porque o Brasil atrai. Se você for para a Copa do Mundo na Rússia, você vai aprender russo? Teve um estrangeiro que viesse para o Rio de Janeiro que não queria falar uma palavra de português. Teve um que não quisesse ter a bandana, a saída de praia, canga, um shortinho. Não tem um que venha ao Brasil que não queira aprender um pouco de português. Não tem. Não tem. Ou seja, a gente atrai, né? Ah, sim. Que delícia, querida. Suzana, o nosso tempo está chegando ao fim. E eu queria te fazer duas perguntas que o pessoal já sabe que os Stefanadas têm essa marca registrada. Primeira delas, se você pudesse escolher uma manchete para aparecer amanhã no jornal, que manchete você gostaria de ver? Nossa, é forte, né? Nossa, são tantas as coisas que a gente conversou. Puxa vida. Olha, tá aí uma boa pergunta que realmente não sei se eu vou ter resposta. Deixa eu ver. Então, deixa eu juntar com a outra, que talvez eu lhe ajude. Isso. Muito do que a gente falou aqui, e eu fiquei muito feliz, né? Porque você Stefanou muito comigo hoje. Tem esse viés humanista, né? Você é uma pessoa muito humana, sempre foi. Até pelos seus princípios de vida, né? Sua mãe também era uma pessoa assim, minha tia Adriana. O que você acha que a gente poderia fazer para tornar o mundo mais amoroso? Aí a gente poderia linkar com a manchete também. Sim, individualmente, como pessoas, né? Eu acho que se engajar em algum movimento social, né? Quando eu falo assim, se a gente dá o visto humanitário, o Brasil tem a obrigação de preparar
as escolas, para as crianças, né? Os professores das escolas, né? Eu digo isso, mas a gente, todos nós, especialmente quem está em situações privilegiadas, a gente tem a obrigação de dar alguma coisa para o próximo, né? Porque a gente recebeu desse próximo também. Exato. E a gente nunca sabe quando vai estar, como a gente fala em inglês, nos sapatos dele, né? A gente pode agora estar numa situação privilegiada, mas depois da manhã a gente pode estar numa situação muito ruim, como o Brasil já passou, né? Exato. Né? E tantos saíram do Brasil, né? Por Exato. isso, né? O que está acontecendo agora no Afeganistão, não é dito que um dia, não, acho que não, mas não pode acontecer no nosso quintal. Eu Exato. estou falando do Afeganistão como né? Na Ucrânia, ou, enfim, Sim. tantas coisas, né? Mas eu acho que talvez, voltando à questão da manchete, eu acho que eu diria, eu faria uma grande manchete simplesmente com o verbo pare, assim, que o mundo pare e reflita, né? Porque eu nas minhas orações, nas minhas vibrações pelo mundo, eu venho caminhando, eu vim de casa até aqui caminhando e eu fico vibrando. Então eu vibro pelas pessoas que passam por mim, eu vibro pelos nossos refugiados, pela nossa família, pelos meus amigos, pelos meus voluntários, vou vibrando amor. Ai, que lindo, Suzana. Porque você vai o quê? Vai xingar o cara que vai te atropelar? Não, é melhor vibrar, né? Porque senão volta, né? Você sabe como é, né? E eu vibro muito para que a gente reflita, né? Meu Deus do céu, eu vibro muito pelos dirigentes. Eu acho que eles não têm ideia da responsabilidade que lhes é dada de assumir o papel de um dirigente de uma nação. Qualquer que seja a nação, qualquer que seja o viés político, é uma responsabilidade. É como ter filhos. Não vai ter filhos se você não puder educá-los, né? Então, eu vibro muito pelos nossos dirigentes no Brasil e pelo mundo todo, né? Que nós temos o privilégio de estar nesse planeta que nos recebe do jeito que é, né? Exato. Então, a gente... E meu anjo... Pare para que o mundo pare para pensar. Viu, gente? Essa foi fantástica. E Stop! Eu vou terminar só dividindo uma coisa contigo, Suzana. Nesse final de semana que eu fiquei aqui em São Paulo, eu e a Ana, que trabalha aqui com a gente no Stefanadas, responsável por muito dos Stefanadas, a gente deu um pulinho no MASP. Eu sempre gosto de ir pro MASP. Sim. Eu gosto de ver aquela coleção permanente também, que tem coisas lá que me tocam. Tá em obras, né? Tá em obras. E tem para quem não sabe, as meninas de Renoir estão no Brasil, né? São do acervo do MASP. Eu tinha visto aquele quadro muitas vezes, etc. Mas eu nunca tinha parado a curiosidade para ler toda vez que você vê um quadro, ele é diferente. Ele não é mais o quadro. Ele não é, exatamente. É mais... bem colocado. E eu fiquei impressionado quando eu li que a menina de azul, a mais velha, Elizabeth, quando ela foi pintada em 1881, ela tinha 7 anos. E ela era filha de uma das famílias mais ricas, franco-judaicas, da França naquela época. Uma infância de privilégios. Eu até me arrepio, nossa, me veio uma... E de repente... Elizabeth, em 1944, morreu em Auschwitz. Eu morava em Higienópolis, aqui em São Paulo, e do outro lado, no meu andar, no apartamento vizinho, morava uma senhora que fugiu de Auschwitz pela lista de Schindler. Uau! Lista de Schindler. Do Schindler, do filme lá? Do filme, oh, meu Deus, fugiu o nome dele. Do diretor do Spielberg? Spielberg, quando ele fez a lista de Schindler, ele mandou um convite para todos os sobreviventes, passagem aérea, para todos os sobreviventes. Ela está no filme. Os sobreviventes estão no filme. Que aparecem, tem razão, eu tinha lido. Na ilha, Então... E eu me lembrei disso, sabe, querida, porque você fala uma coisa muito importante, a gente nunca sabe em que sapatos a gente vai estar amanhã, né? Já imaginou, a menina teve uma infância privilegiada e morreu em Auschwitz. É o que eu te falo, nunca imaginaria que esse estúdio fosse nesse prédio. Inacreditável. Não, isso foi incrível. A Torre de Babel começou. Exato. Suzana, querida, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todos aqui. A gente também aprofundar a nossa relação de primos. Eu estou muito orgulhoso de você. Muito obrigado, querida. E acho que a gente estefanou bastante hoje. Estefanamos bastante e estão todos convidados também a fazer essa conexão entre os diversos episódios. Eu acho que essa questão do Banco Vermelho, por exemplo, da Paula, com toda certeza se une
ao que eu sempre digo. A primeira ferramenta do combate contra a violência contra a mulher é a língua, para você poder se defender. Fantástico. E aproveitando o que a Suzana falou, gente, façam essas interconexões, comentem, né, no Instagram, no YouTube, sugiram também programas que vocês estejam interessados que a gente faça, interajam com a gente, que vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Então eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui com a gente, Stefanando. Um beijo bem grande e até o próximo Stefanadas. Tchau, tchau. Um beijo em todos. Tchau. Tchau, tchau.